A vocação de Abraão. Depois da dispersão de Babel, a idolatria tornou-se universal. Abraão tinha crescido no meio da superstição e paganismo. Mesmo a casa do seu pai, que havia preservado o conhecimento de Deus, estavam agora entregando-se às influências sedutoras que os rodeavam. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, numa linha ininterrupta, preservaram as preciosas revelações da vontade de Deus. O filho de Terá se tornou herdeiro desse sagrado depósito, e ele vivia incontaminado da apostasia prevalecente, e apegou-se ao culto do único verdadeiro Deus. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Salmo 145, 18. Desta foi feita a Abraão a promessa mais preciosa do que todas as outras, de que o Salvador viria de sua linhagem. Gênesis 12, 2 e 3 diz: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas havia uma condição. Um sacrifício foi exigido. Deus disse a Abraão que ele deveria sair da sua terra e ir para uma terra que Deus mostraria a ele. Ele devia desligar-se das relações de sua vida anterior. Seu caráter devia ser diferente de todos, e ele não podia explicar nem mesmo a seus amigos e parentes. Eles não compreenderiam. Confiando na promessa divina, sem a menor garantia que havia de ser cumprida, ele abandonou seu lar, seus parentes, a terra natal e saiu, sem saber aonde ia. Não foi pequeno o sacrifício que dele se exigiu, mas ele não fez perguntas. Para onde vou? O solo é fértil, o clima é saudável, o território é agradável, eu posso acumular riquezas lá? Deus falou, Abraão devia obedecer. Para ele, o lugar mais feliz da terra seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. Muitos são provados como foi Abraão. Não ouve a voz de Deus diretamente do céu, mas são chamados pelo ensino da Bíblia e pelos acontecimentos de sua providência. E uma vida de comodidade e influência de amigos e parentes atrapalhariam o desenvolvimento dos traços essenciais para realizar a missão. Quem está pronto ao chamado da providência? Aquele que deseja fazer isso tem a fé de Abraão, e com ele vai partilhar o peso eterno de glória muito excelente, para a qual as aflições desse tempo presente não são para comparar. A chamada do céu primeiramente viera a Abraão quando ele morava em Ur. Em obediência ele foi para Harã. A família do seu pai acompanhou até Harã. Mas depois da morte de Terá, a voz divina mandou que ele prosseguisse, e saíram para a terra de Canaã. O lugar em que se detiveram a princípio foi Siquém, um belo e formoso território. E não foi sem angustiosos pressentimentos que ele armou ali a sua tenda. Então apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E a sua fé fortaleceu-se na certeza de que Deus estava com ele. Abraão dá-nos um digno exemplo. A sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que ele estivesse, fazia ali construir um altar. De manhã e à tarde convocava todas as pessoas do acampamento para fazer parte da adoração. E quando a tenda era removida, o altar ficava. É por meio de sofrimentos severos, decisivos, que Deus disciplina seu servo. Durante a permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana. Devido à falta de fé por parte de Abraão, Sara foi posta em grande perigo, mas o Senhor, na sua misericórdia, protegeu a Sara e enviou juízo sobre a casa real. Coisa perigosa é ocasionar dano a um dos filhos do Rei do Céu. O salmista, referindo-se a essa experiência de Abraão, diz: Por amor deles, Deus repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Salmo 105, 14 e 15.